Uma reunião entre os três comandantes das Forças Armadas e o presidente do Brasil escancarou uma realidade alarmante. Pode faltar combustível nos quartéis. Como pode um país com imensas reservas de petróleo não ter condições de suprir o combustível para as suas próprias Forças Armadas? O que surpreende é que este alerta não partiu da oposição ou de analistas externos, mas sim dos próprios comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Sejam bem-vindos ao Salve o Brasil. O encontro, que aconteceu no início de maio de 2025, teve a presença do ministro da Defesa, José Múcio, e serviu como um ultimato. Os comandantes militares relataram ao presidente da República que o cenário é crítico. A verba disponível mal cobre o básico, pois 91% do orçamento militar está comprometido com despesas obrigatórias, como salários e aposentadorias. Essa situação não deixa espaço para investimentos em equipamentos, treinamentos ou desenvolvimento estratégico. O comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Marcelo Damasceno, foi direto. As aeronaves brasileiras estão prestes a ficarem no chão por falta de combustível. Uma declaração simbólica, mas que escancara a gravidade da crise. No Exército e na Marinha, a situação é parecida. Há contratos com pagamentos atrasados e o risco iminente de ações judiciais movidas por parte de fornecedores e empresas prestadoras de serviço. Durante a reunião, os comandantes pediram ao presidente apoio direto na aprovação da chamada PEC da Previsibilidade. A proposta prevê aumentar progressivamente o investimento na defesa nacional até atingir 2% do produto interno bruto, o que está alinhado com a recomendação da OTAN. Após 1 ano e meio parada no Senado, a PEC teve um relator finalmente indicado. Coincidentemente, o líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues. Se aprovada, a PEC da Previsibilidade permitirá financiar projetos estratégicos, como o submarino nuclear e o míssil tático de cruzeiro. Avanços como esses não apenas reforçam a segurança nacional, mas impulsionam a indústria brasileira, gerando empregos e tecnologia. E para quem entende o valor de estar sempre preparado, o smartwatch militar HT-29 com lanterna também segue essa lógica de prontidão. Com mostrador digital de alta resolução, ele exibe hora, data, passos e calorias queimadas, além de contar com estrutura em metal super resistente. Clique no link da descrição ou do comentário fixado e adquira o seu smartwatch militar com um desconto super especial para os inscritos do Salve o Brasil. Recentemente, o contra-almirante da Marinha, Jacques Ferreira, também foi categórico ao afirmar que a defesa da margem equatorial, que possui grandes reservas de petróleo, dependerá dos royalties dessa exploração. Ele ressaltou que, por lei, parte dos recursos oriundos da exploração de petróleo deve ser destinada à Marinha do Brasil. A proteção da Amazônia Azul, como é chamado o nosso litoral estratégico, exige investimentos contínuos. O comandante do Exército, General Tomás Paiva, em audiência pública no Congresso, destacou que as Forças Armadas recebem menos de $12 por dia para alimentar cada militar. Isso inclui café da manhã, almoço e jantar. Esse valor, que mal compraria um prato de comida no restaurante da esquina, mostra a realidade dura dos quartéis brasileiros e a total falta de valorização das tropas. Enquanto o Brasil enfrenta essa escassez, o mundo se arma. A Rússia avança com planos expansionistas na Europa, desafiando a ordem mundial. Aqui na América do Sul, o ditador venezuelano Nicolás Maduro se inspira em Vladimir Putin para pôr em ação seus planos expansionistas. Maduro quer tomar à força a região de Essequibo, na Guiana. Ele já até escolheu o seu governador da área. Uma possível ação militar venezuelana na fronteira pode passar pelo território brasileiro, o que violaria nossa soberania e exigiria uma resposta imediata das Forças Armadas do Brasil. O Brasil precisa estar pronto. Mas para isso não basta vontade política. É preciso investimento real e planejamento de longo prazo. Um país com fronteiras tão extensas, riquezas naturais estratégicas e posições geopolíticas sensíveis não pode correr o risco de ter forças armadas desestruturadas. Sem estrutura militar, o Brasil se torna invisível nas negociações internacionais. Em tempos de tensão, os países mais frágeis não são convidados para negociar, mas sim empurrados para aceitar decisões alheias. A força militar não é apenas instrumento de guerra, mas de dissuasão e respeito no cenário global.
Além disso, a segurança nacional não se limita às fronteiras. Catástrofes naturais, emergências sanitárias, transporte de insumos e apoio à população em áreas isoladas dependem diretamente da estrutura das Forças Armadas. Um país que deixa sua defesa sem combustível está colocando em risco a própria população. Ignorar essa realidade é desonrar o papel das Forças Armadas. Soldados são treinados para protegerem o país com suas próprias vidas. Mas, quando não se tem alimentação digna, estrutura para trabalhar ou garantia de que seus equipamentos funcionarão em caso de emergência, a carreira se torna cada vez menos atrativa. Isso não é apenas descaso, é um desmonte gradual da segurança nacional. O desinteresse político em relação à defesa gera efeitos em cadeia: perda de tecnologia, fuga de talentos, desmotivação entre os militares e enfraquecimento da indústria nacional de armamentos e bens-insumos. É um cenário perigoso, que ameaça inclusive nossa capacidade de reagir a desastres naturais, violência interna ou ataques cibernéticos. A negligência com os projetos estratégicos, como o submarino nuclear, é sintomática. Um projeto que poderia colocar o Brasil entre as maiores potências marítimas do mundo está estagnado por falta de verbas. Enquanto isso, países menores, mas com foco estratégico, avançam a passos largos na proteção de seus territórios. A população precisa entender que uma força armada forte é escudo e também alicerce de estabilidade. Em tempos de crise, são os militares que socorrem, transportam, constroem e protegem. Assim como ocorreu há alguns anos, quando a Polícia do Espírito Santo entrou em greve. Marinha, Aeronáutica, Exército e a Força Nacional estavam nas ruas para tentar manter a ordem. Agora chega também a Polícia Rodoviária Federal. Na madrugada, o produtor Henrique Pereira acompanhou de perto uma patrulha do Exército. Atenção, são 3h30 da manhã. Nós estamos acompanhando o patrulhamento do Exército aqui na cidade de Vitória. A indústria de defesa brasileira, que já foi referência na América Latina, vê hoje seus principais projetos enfrentando lentidão ou interrupções por falta de verbas. Atrasos em entregas de veículos blindados, manutenção de aeronaves e avanço no projeto do submarino nuclear revelam uma paralisia que compromete a soberania nacional. Cada projeto que atrasa representa uma janela de vulnerabilidade que se abre diante de ameaças externas. Enquanto o Brasil enfrenta dificuldades para abastecer seus próprios quartéis, países vizinhos avançam em acordos militares estratégicos que aumentam sua influência e capacidade bélica. A Venezuela, por exemplo, tem estreitado laços com potências como Irã, China e Rússia, firmando parcerias que envolvem transferência de tecnologia, fornecimento de armamentos e apoio logístico. Esses acordos elevam o poder militar venezuelano e colocam o país em posição de destaque na região, enquanto o Brasil, mesmo com seus recursos naturais e posição geopolítica privilegiada, segue sem garantir investimentos sólidos em sua própria defesa. A história mostra que nações que não se preparam acabam pagando caro pela omissão. O Brasil não pode seguir apostando na sorte. A presença de tropas em fronteiras sensíveis, a proteção da Amazônia e o patrulhamento do nosso litoral exigem preparo, estrutura e investimento contínuo. A simples manutenção das tropas já está em risco. E sem tropas alimentadas e equipadas, não existe defesa possível. Que o povo brasileiro possa viver em um país verdadeiramente seguro, com fronteiras protegidas e uma estrutura interna capaz de garantir paz, ordem e estabilidade. Que as próximas gerações cresçam em um ambiente onde oportunidades sejam acessíveis, a economia esteja fortalecida e o progresso individual e coletivo seja uma realidade. Mas, para que isso aconteça, é fundamental que os recursos públicos, oriundos de uma das maiores cargas tributárias do mundo, sejam utilizados de forma responsável, transparente e estratégica, priorizando áreas essenciais como saúde, educação, segurança nacional e o desenvolvimento do potencial do Brasil como nação soberana. O link para adquirir o smartwatch militar estará na descrição e no comentário fixado. Aqui no Salve o Brasil, você fica por dentro de tudo o que rola no mundo militar. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um dos vídeos que está aparecendo na sua tela. Avante, combatentes! Até a próxima!